as pessoas relatam muito sobre a questão de dores na parte da escápula ali, né? Os mais antigos omoplata. A vez a gente comentou, né? Que eu ainda fiz as provas quando era omoplata, né? Depois do tempo os alunos começaram a falar, pô, professor, é escápula, daí a gente mudou, mas tudo bem. Mas então, o pessoal sente muito desconforto ali, muita contratura nessa região. E, cara, eu sempre noto que as pessoas, elas têm ali, lógico, elas trabalham bem o anterior de deltoides, o lateral de deltoides, mas o posterior de deltoides parece que sempre fica em último plano e ele, assim, o percentual dele ali, tipo, digamos assim, a ação agonista-antagonista dele é muito disparelha entre o anterior de deltoide e o posterior. E as pessoas, eu estava vendo esses dias, aqui foi lançado um outro corte da outra entrevista que você deu aqui, justamente falando naquela questão dos músculos das costas serem às vezes mais fracos e acabar puxando a projetura para frente porque a densidade muscular da torácica, do peitoral fosse maior, sendo maior, né? O pessoal geralmente gosta de treinar mais o peitoral. E daí acaba tendo essa questão que a alavanca, né? Digamos assim, como é que se diz aquele de puxar a corda, aquele cabo de Cabo de guerra? guerra. O cabo de guerra acaba sendo muito maior na parte da frente que atrás. Mas eu também vejo isso, que as pessoas, às vezes, elas tendem e se preocupam mais a treinar, em trabalhar aquilo que elas veem. Tá? É mais aquilo, tipo, objeto de desejo, é aquilo que eu vejo no espelho. E esquece aquilo que ela não vê tanto. Tá? E a outra vez nós comentamos, por exemplo, a respeito do que o pessoal treina muito abdominal e esquece os eretores de coluna, mas essa questão do ombro falando, né, raramente se vê alguém com o posterior de deltoide tão bem trabalhado quanto o da frente. Isso da frente esquece o de trás. Né? E daí, com tudo isso, eu sempre vejo, nossa, em campeonatos ou alunos, até que nem são atletas, mas eu sempre vejo essa disparidade, né? E eu vejo essa postura cada vez ficando mais projetada, mais arcada. E eu creio que com essa era de tecnologia, de ficar sempre no mundo digital ali, né? Seja qual for o aparelho, eu acho que trouxe muito mais isso. Tem algum exercício que você possa, digamos, orientar as pessoas a executarem em casa, né? Para pelo menos efetuar uma melhora dessa postura e fortalecer um pouco, porque essa postura é demasiada, né? São muitas horas por dia. Então, o que se poderia fazer? E depois, a outra questão, falando já de deltoides, vou te incomodar, nem que eu vá buscar um peso para você, eu quero que você mostre um movimento correto de lateral de deltoide. Que é impressionante o que vê o pessoal fazendo, às vezes, essa execução de forma que poderia ser melhorada, não vou dizer errada, né? Vamos dizer assim, tipo, poderia ser melhorada e lá na frente não causar os danos que elas causam. Né? Perfeito, perfeito. Essas questões, elas são questões bem complexas, né? Dentro de várias linhas de raciocínio e eu também concordo contigo quanto à questão de que o que é mais visível é mais treinável. Mas também tem uma outra questão aí, Zê. E, por exemplo, a nossa postura flexora, ela permanece muito mais tempo com nós do que a extensão. Praticamente todas as nossas atividades diárias ou até mesmo esportivas, elas são dentro da flexão. A extensão a gente acaba trabalhando ela pouco. Mas ela tem um fator de extrema necessidade dentro do complexo do ombro. Principalmente quando a gente fala de musculaturas. Se a gente pensar pela parte anatômica, né, das origens e inserções, e aí vou dar um exemplo aqui, o peitoral ele vai se inserir, ele é um músculo multipenado, então ele sai das partes do externo e ele vai se inserir lá na cabeça do úmero. E aí o que faz? Quanto mais forte nós estamos no peitoral, quanto mais treino ele tem, mais eu modifico a articulação glenohumeral. É uma articulação que tem dentro do complexo do ombro. O que eu faço? Né? Eu anteriorizo essa articulação.
porque o vetor de força do peitoral é puxar para o meio. E aí, quanto eu mais treino ele, mais eu puxo. E a tendência dentro das articulações é sofrer impactos, porque em cima da cabeça vai passar o ligamento supra, o ligamento do supra. E aí nós vamos ter também a bursa subescapular. Quando eu anteriorizo essa articulação, ou quando eu tenho muita força de peitoral e pouca ação dos posteriores, de romboides ou até mesmo trapézio ascendente, eu acabo fazendo ou uma tendinite do supra, que é um processo inflamatório, ou uma bursite subescapular. Muitas vezes não é por falta de força, mas é por inadequação do músculo que precisava força. Às vezes eu tô lá treinando peitoral, e na verdade quem precisa são os romboides e o trapézio ascendente. E aí eu tô dando carga, né? Eu tô botando mais uma pessoa no cabo de guerra do lado que tá vencendo, e não do lado que tá perdendo. Né? Eu acabo favorecendo essa musculatura, sendo que ela já está forte. Então, em muitos casos, a gente precisa adequar essas questões. Não é incomum chegar para nós na clínica pessoas com esse diagnóstico médico, né, que vem lá, bursite supraescapular. Mas quando a gente avalia a omoplata ou a escápula, né, quando a gente faz essa avaliação, a gente vê que tem uma alteração, ou seja, ela está andando mais do que ela pode. As musculaturas não estão conseguindo fazer a frenagem dessa estrutura óssea e ela vai fazer um impacto na parte anterior. Então, muitas vezes, lá, quando a gente pega isso, a gente já corrige através de alguns exercícios. Quais são eles? Né? A gente precisa, para nós ter acionamento do trapézio ascendente, a gente tem que posicionar 135 graus, porque é o plano onde o húmero funciona melhor e aonde eu estou num plano da escápula. Então, eu posiciono a 135 graus e eu preciso ensinar essa pessoa a fazer a contração novamente desses romboides, fazer com que essa escápula feche de novo dentro da articulação e que eu retire esse impacto que está na frente. Então, esse jogo, né, eu falo que o ombro é sempre um jogo de musculaturas, é um cabo de guerra, porque são muitas musculaturas que envolvem, são diferentes vetores de força. Quando nós olhamos o deltoide, ele tem um vetor de força para cima. Quando nós olhamos o manguito rotador, ele tem vetores que vão fazer decoaptação da cavidade, né, da articulação. E aí nós vamos ter também, lá atrás, romboide maior e menor e as fibras do trapézio, que vão sentar essa escápula. Juntamente com o serrátil, que vai fazer uma estabilização dela também. E aí é importantíssimo, né, fazer essa ativação da fibra do deltoide de média para posterior. Porque se eu trabalhar a fibra anterior o tempo todo, eu tendo a rodar mais ainda a articulação dentro e fazer mais impacto. E aí, muitas vezes, aqueles movimentos lá na academia que passam de 90 graus e é onde eu sinto aquele desconforto. Não sei se alguém que está nos assistindo e realiza musculação, algumas atividades, tem esses desconfortos quando sobe, né, em amplitudes maiores, geralmente, passa de 90 graus, sente aquele leve desconforto anterior na articulação. E uma das respostas é justamente por essa alteração biomecânica.